Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intervalos musicais. O que é um intervalo? O intervalo é a diferença ou a distância entre duas alturas. Exemplo, eu tenho aqui Fá e Lá. Entre Fá e Lá eu tenho 3 notas, certo? Contando com as duas, Fá, Sol, Lá. Isso me dá uma terça, eu vou chamar esse intervalo de terça. Mas eu também tenho 2 tons, do Fá para o Sol e do Sol para o Lá. A isso eu vou chamar de maior. Os intervalos podem ser do tipo harmônico, se as duas notas forem ouvidas simultaneamente. Ele pode ser do tipo melódico, se uma for ouvida após a outra. Nesse caso aqui, Fá, Ré bemol, melódico descendente, Fá, Lá, melódico ascendente. Os intervalos também podem ser do tipo simples, até uma oitava, ou seja, a terça que eu falei lá em cima, é um intervalo simples. E podem ser do tipo composto, de nona em diante. Esse intervalo aqui, Fá, Lá, uma décima, portanto, intervalo composto. Os intervalos também podem ser do tipo justos, que são as oitavas ou primeiras, quintas e quartas. E podem ser do tipo maior e menor, que são as segundas, sétimas, terças ou sextas. Para a classificação dos intervalos, observe a localização dos semitons naturais. Quais são os semitons naturais? Mi, Fá e Si, Dó. Qual é a regra? Quanto menos semitons naturais, maior será o intervalo. Então, por exemplo, as segundas maiores não tem nenhum semitom. E as segundas maiores são os semitons naturais. As terceiras maiores, as terças maiores, elas não têm nenhum semitom. Ó. Dó, Mi, Fá, Lá, não tem nenhum semitom. E a terça menor tem um semitom. Mi, Sol, por exemplo, Ré, Fá. Ou aqui, Lá, Dó, Si, Ré. As quartas justas têm um semitom. Dó, Fá, por exemplo. E a quarta aumentada tem 3 tons. Não tem nenhum semitom, tem 3 tons. A gente chama de trítono porque tem 3 tons. Fá para Sol, Sol para Lá para Si. Essa é a quarta aumentada. A quinta justa tem um semitom. Ré para Lá, por exemplo. Mi, Fá está dentro. A quinta diminuta tem 2 semitons. Si para Fá. Observe que o Si para Fá, ele engloba o Si, Dó e o Mi para Fá. As sextas menores, elas têm 2 semitons. Olha aqui, ó. Mi, Fá, Si, Dó. Mi, Dó é uma sexta menor. Tem os 2 semitons dentro dela. A sexta maior tem um semitom apenas. Dó, Lá. Um exemplo, só tem o Mi, Fá dentro. A sétima maior tem um semitom. Dó, Si. Tem o Mi, Fá dentro. A sétima menor tem 2 semitons. Ré, Dó, por exemplo, tem o Mi, Fá e tem o Si, Dó. Em resumo, nessa tabelinha a gente vê as possibilidades de classificação de acordo com a presença ou ausência do semitom natural. A segunda menor tem 1, segunda maior, 0. Terça menor, 1, terça maior, 0. Quarta justa, 1, quarta aumentada, 0. Quinta diminuta, 2, quinta justa, 1. Sexta menor, 2, sexta maior, 1, sétima menor, 2, sétima maior, 1, oitava justa, 2. E aqui embaixo eu estou mostrando para vocês o número de semitons cromáticos. Aí eu não vou pensar no semitom natural, vou pensar na escala cromática, tá?
ele vai de 1 a 12, sendo que se repete aqui o 6. Tanto a quarta aumentada quanto a quinta diminuta tem 6 semitons cromáticos. Essa forma de contagem é típica da música pós-tonal. A classificação dos intervalos compostos segue o mesmo tipo de classificação do intervalo simples. Por exemplo, eu tenho esse Dó, Mi aqui. Se eu for contar as notas, eu vou chegar a 10. Então, são 10 notas entre Dó, Mi. Então, eu tenho uma décima. E como eu cheguei ao maior? Basta observar como que esse intervalo é simples. Qual é o seu correspondente simples aqui? No caso, Dó para Mi é uma terça maior. Então, o Dó para Mi composto vai ser uma décima maior. Aqui é a mesma coisa. Dó para Fá é uma quarta justa. Dó para Fá lá em cima, uma 11ª justa. A inversão de intervalos acontece quando eu pego a nota mais grave e coloco ela uma oitava acima, ou a nota mais aguda e coloco uma oitava abaixo. Então, nesse caso aqui, Dó, Sol, era uma quinta justa, e quando eu peguei o Dó e coloquei uma oitava acima, ela vira uma quarta justa. Esse aqui é um intervalo melódico e aqui um intervalo harmônico. Fá para Lá era uma terça maior. Quando eu inverti, peguei o Fá daqui de baixo, coloquei uma oitava acima, ele vai virar uma sexta menor. Os intervalos têm uma característica interessante, que é a complementariedade. Então, todos os intervalos de segunda, na inversão, vão virar sétima e vice-versa. Assim como os de terça vão virar sexta, quarta vai virar quinta e vice-versa. Os intervalos maiores viram menores, os intervalos aumentados viram diminutos e os intervalos justos permanecem justos na inversão. Ok? Na classificação de intervalos com alterações, é importante sempre eu lembrar qual que era a classificação deles na escala natural. E observar apenas o efeito da alteração. Por exemplo, este Sol, Si é uma terça maior. Se eu acrescentar um sustenido à nota Sol, eu vou diminuir o intervalo. Eu vou diminuir o intervalo porque eu estou tirando um semitom dele com o sustenido. Então, ele vai virar terça menor. O mesmo ocorre se eu acrescentar um bemol na nota superior. Porque aqui, na nota superior ele vai estar diminuindo, vai estar tirando um semitom do intervalo. Então, ele vai ser uma terça menor. Se eu colocar um bemol na nota inferior, que é o que ocorre aqui, eu estou acrescentando um semitom. Então, ele vai virar terça aumentada. O mesmo ocorre se eu acrescentar um sustenido na nota superior. Eu estou acrescentando um semitom a ele. E aí, ele vai virar uma terça aumentada. Como que é a progressão dos intervalos? Os intervalos tipo justo, se eu acrescentar um semitom, ele vai virar aumentado. Se eu acrescentar mais um, super aumentado. Se eu diminuir um semitom, ele vira diminuto. Se eu diminuir mais um, ele vira super diminuto. O tipo maior, se eu diminuir um, ele vira menor. E só depois, se eu diminuir mais um, é que ele vira diminuto e super diminuto. Por aí vai. E se eu aumentar um, ele vai virar aumentado.